Isso, boa noite. É com muita satisfação que damos início a essa nossa live de hoje sobre o envelhecimento masculino. Primeiramente, eu vou fazer aqui minha autodescrição. Eu sou uma mulher parda, de cabelos crespos, estou usando uma blusa creme com algumas folhas em laranja e preto, e com a parede branca ao fundo e uns galinhos de arruda aparecendo à minha esquerda. Quero dar as boas-vindas ao professor Valmir Martorelli e à professora Marcela Silva e pedir que eles também se apresentem, façam sua audiodescrição. Marcela. Valmir, eu vou. Vá você. Eu vou logo, então. Sim. Boa noite, gente. Que bom estar aqui com vocês e com um tema tão instigante. Eu sou a professora Marcela Silva. Eu sou parda, mas sempre me chamo de tudo descendente, né? Porque acredito nessa nossa mistura e a minha família é bem misturada. Mas eu sou parda, tenho cabelos enrolados, brancos, graças ao bom Deus, uns pretos ainda, mas a maioria deles brancos. Estou com uma camisa azul, está escrito alma lavada, né? Atrás de mim eu tenho uma biblioteca que está sempre desarrumada, tento arrumar, mas eu não consigo deixar ela desarrumada. Então tem livro em pé, tem livro deitado, tem um bocado de coisa atrás de mim e é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Eu sou Valmir Moratelli, sou jornalista, professor, escritor, autor do livro A Invenção da Velhice Masculina, que foi resultado de uma tese de doutorado defendida pela PUC-Rio. Minha autodescrição aqui, eu vou tentar, é sempre tão difícil, né, a gente fazer isso. Eu sou branco, de cabelo preto, apesar de já ter alguns cabelos brancos aqui aparecendo também. Tem uma estante ali atrás de mim que eu tive que, nos 30 minutos, sair correndo para organizar e tentar fazer como professora, deixar mais ou menos organizado para ficar legal no vídeo. Estou com uma camisa azul, estou falando direto do Rio de Janeiro, por isso esse sotaque meio estranho, meio chiado, não é tão bonito quanto o sotaque nordestino, mas a gente tenta. Mas, enfim, é isso. Vai ser um prazer poder debater aqui com vocês nessa tarde. Que bom, que bom. Vamos começar, a gente vai fazer o seguinte, vamos ver se a gente consegue fazer 2 rodadas ou, quem sabe, 3, não é? Nesse tempo que temos. E eu queria começar trazendo a questão que o envelhecimento ele tem se revelado um fenômeno feminino, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso e também sobre a questão da associação do entendimento de velhice à decadência e inutilidade, que é uma associação que vem desde os tempos mais remotos, não é? O professor Valmir traz isso no livro, assim, inclusive com uma iconografia muito bonita, mas que a partir da modernidade, do desenvolvimento tecnológico, isso ganha uma aceleração, né? Então, além da provocação quanto a essa questão de ser um fenômeno feminino, eu queria saber como é ser homem na nossa cultura, se isso combina com ser velho. Vamos ver quem começa. Quem vai? Vou eu primeiro, Valmir? Ou você vai? Como vocês preferirem, não tem problema. Vá você, Marcela, porque depois ele traz mais elementos do livro. Essa questão da feminilização, né, da velhice é uma coisa que eu debato há algum tempo, né? Então, a gente chegou agora, nos dados do IBGE, a passar de 51%, né, de mulheres mais velhas do que homens. Uhum. Isso é um dado que, desde que começou a se contar, nos últimos 25 anos, as mulheres envelhecem mais do que homens, mas a quantidade de homens que envelhecem não é tão inferior assim. Não é tão inferior assim. O que dá para mim essa maior cara do fenômeno da feminilidade do envelhecimento? As mulheres buscam mais serviços. As mulheres são as pessoas que reproduzem a força de trabalho na nossa sociedade. As mulheres se cuidam mais. E muito recentemente na nossa história, e se a gente contar 40, 50 anos na nossa história,
é pequeno, as mulheres estão indo para os mesmos espaços que os homens ocupavam isoladamente. Então, essa maior visibilidade da mulher, que saiu dessa esfera doméstica e foi para essa esfera mais pública, é vista no processo de envelhecer. Nós temos mais aí 47%, 48% de homens que são velhos e que envelhecem numa condição também de temor, por conta do peso social sobre os ombros dos homens. Então, eu estou discutindo por essa via, viu, Valmir e Maria Isabel, porque assim, a gente dá muito pouca visibilidade ao sofrimento que um homem tem nesse modo de produção capitalista, né? Então, o homem tem a sobrecarga histórica de não poder expor seus sentimentos, de ser ele o eterno provedor, a gente ainda tem isso de uma forma vigente, ele tem que ser viril, ele tem que ser funcional sexualmente até não sei que idade, daí a gente olhar com preconceito homens de 75 anos com mulheres mais novas, e aí vai. Então, o peso sobre o homem que envelhece é muito grande. E nessa história da exploração da força de trabalho, o homem entrou primeiro do que a mulher nessa forma exploratória. Então, embora os dados digam que nós somos mulheres, na sua maioria, não é uma maioria tão acachapante assim. E o problema é que quando a gente levanta essa característica como se ela fosse de uma forma acachapante, a gente invisibiliza o homem no processo de envelhecer. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Obviamente, olhar os dados que são verdadeiros, mas a gente não tem uma diferença tão dispara assim, que leve a gente a invisibilizar a condição do homem na sociedade que envelhece. E isso fica mais grave quando esse homem não está numa grande cidade. Se esse homem está numa cidade de porte médio ou vive num povoado, isso gera outras variáveis. Como a gente diz que o envelhecimento ele é heterogêneo, quando a gente olhar para os homens, a gente precisa entender isso também. As pessoas não envelhecem todas do mesmo jeito. Isso também vale para os homens. E nós estamos falando aqui de uma maioria que são velhos e velhas da pobreza, não da riqueza. Isso também influencia. Tá? Então, nós falamos de homens que são velhos, periféricos, nível 1, 2 e 3. Eu estou escrevendo um artigo sobre isso, porque a gente tem os velhos periféricos das grandes cidades, nível 1, das cidades menores, nível 2, e dos povoados dessas cidades menores, nível 3, que são pessoas que desconhecem saúde, direito à saúde, desconheceram na sua trajetória de vida direito trabalhista, pessoas que têm 70, 80, 90 anos, que são ainda trabalhadores de roça, né? E as políticas públicas não olham para esses sujeitos, nem essas mulheres da roça, nem esses homens também da roça. Então, a gente tem muita coisa ainda, Maria Isabel, que aprender. E no que se refere ao termo velho, eu faço a campanha de se chamar de velho mesmo, por causa do verbo, né? O verbo é envelhecer. E numa sociedade nossa que é egóica, que é centralizada num padrão de beleza que a gente persegue, um padrão de beleza que tem feito a juventude morrer, né? Sim. A juventude tem se dedicado a uma guerra tão forte contra o envelhecimento, a favor do corpo ideal, da forma ideal, da estética ideal, né? Então você tem que ser magra, branca, cabelo preto, nariz arrebitado, né? Vestir 36, assim, tá loucas que estão acontecendo, que tem feito a nossa juventude, talvez a juventude atual não conseguir envelhecer, tanto homens quanto mulheres. E agora, nessa questão do mercado da beleza, que na verdade, para mim, é uma grande um grande trem assim puxando as outras coisas na sociedade, né? Esse mercado da beleza, faz com que as pessoas queiram combater o seu envelhecimento natural e normal. Tanto é que tem uns cantores aí que a gente não sabe mais quem é, né? Ele se apresenta para a gente saber quem é, porque se esticou tanto, botou tanto botox que a cara tá de outro ser humano. Então, eu chamo atenção para essas questões que você trouxe, para esses aspectos. A questão da história do homem na nossa trajetória
social, econômica e política. E veja uma coisa fantástica, como a gente invisibiliza isso. Quem é que lembra que Padre Lancelotti é velho? É um homem velho. Quem é que lembra que Lula é um homem velho, gente? Ninguém lembra. Então, a nossa sociedade, ela rotula muito, e a pessoa só pode ter um rótulo só. E ter um rótulo só invisibiliza as outras dimensões daquela pessoa. Então, o envelhecimento em sua maioridade, no seu progresso, né, de anos sendo contado aí na nossa história, principalmente a gente aqui no Brasil, ele tem umas variáveis que são muito importantes da gente considerar. E eu acho que a gente precisa, inclusive, nos sistemas e nos serviços de atendimento à pessoa mais velha, se atentar ao nível de sofrimento mental da condição humana do velho homem, né? Que a gente não olha. E também das possibilidades de expressões desse homem velho, né? Que os homens gays, os homens trans, vão envelhecer também. E ainda vão entrar numa... É muita coisa no processo de envelhecimento para a gente olhar. E é por isso que é importante um debate como você está trazendo aqui hoje, para a gente dar visibilidade a essa quantidade de variáveis que estão atrás da gente pensar o envelhecimento do homem velho. Uhum. Beleza, beleza. Professor Valmir, depois desse quadro aí, a professora Marcela nos trouxe, vejo que tem algumas coisas que são abordadas em seu livro em relação a esses tópicos. Por sinal, acabei esses dias de ler o livro, merece ser relido, mas assim, primoroso. Depois eu li e passo, professora Marcela, para dar uma olhada também, porque vai gostar muito, tenho certeza disso, viu? Além de tudo, é muito bonito nas imagens, viu? Que coisa Mas vamos boa. lá. Parabéns. Obrigado, Abel. Obrigado pelas palavras em relação ao livro. Obrigado pelo convite também. Eu esqueci de agradecer no começo, falha minha. É muito bom. Nós que agradecemos essa oportunidade de lhe ouvir. Agradeço aqui também, já de antemão, aqui pela companhia da professora Marcela, com essas palavras iniciais que nos fazem pensar bastante sobre tantos assuntos ao mesmo tempo. Eu vou falar um pouquinho rápido para a gente poder dar prosseguimento a esse bate-papo, mas assim, o que me chamou a atenção, Marcela e Maria Isabel, lá atrás, quando eu estava começando a escolher um tema para poder me aprofundar no doutorado, ainda no mestrado, inclusive, me chamava a atenção o fato de se falar de velhice sempre no ponto de vista feminino, né? Isso já era uma coisa que eu, enquanto homem, me incomodava com isso, assim, do tipo, qualquer livro que a gente for pegar, eu estou generalizando, mas a maioria dos livros, a maioria dos artigos e tal, sempre foi muito focado na velhice feminina, né? A gente entende o grande clássico da Simone de Beauvoir, A Velhice, né, escrito do ponto de vista da Simone, que se tornou um livro farol das ciências sociais lá no início dos anos, final dos anos 70, 80, enfim. Então, nós temos várias produções biográficas que sempre utilizaram a velhice feminina como objeto. E aquilo me inquietava, né? Quer dizer, por que disso? A gente sabe, a grosso modo, que existe toda uma sociedade pensada para colocar a velhice como uma culpa. E se tem alguém que tem que pagar essa culpa, são sempre as mulheres, né? Quer dizer, uma sociedade patriarcal, machista, o homem é quem dita essas regras, essas ordens. Então, obviamente, qualquer desleixo, digamos assim, vai cair em cima dos outros tipos de corpos que não são aqueles representados por essa masculinidade. Esse era o primeiro ponto. E a gente percebe quanto a sociedade se utiliza disso, né? Existe toda uma indústria de moda, de cosméticos, da própria mídia, que enaltece e reforça essas diferenças de envelhecimento entre homem e mulher. Quer dizer, é uma preocupação muito mais pungente para a mulher, a partir dos 30, 35 anos, tomar conta dos seus cabelos brancos e esconder suas rugas, do que o homem, que aos 30, 35, 40, 50... ainda é visto como jovem, né? E mais do que isso, ainda não é entendido, está longe dessa velhice. O homem grisalho, basta citar isso, na televisão ele é o galã charmoso ainda. E a mulher grisalha a gente quase não vê, né? Quando vê, ela já está no papel de avó, né? Há uma diferença gritante, latente na sociedade, principalmente numa sociedade tão imagética quanto a nossa,
em que a gente caminha cada vez mais para realçar isso com o poder das redes sociais, dos novos filtros que ficam ditando o que deve e não deve ser publicado em termos de fotos. Quer dizer, isso vai se tornando quase que uma doença, mesmo como a professora Marcela falou agora há pouco. A gente tem que tomar conta disso, discutir, se aprofundar cada vez mais, porque é um debate que vai se caminhando, inclusive, muito junto a problemas psicológicos que a gente vai tendo em relação a esse entendimento do que é o envelhecimento. E a velhice masculina, quando a gente fala aqui, eu, pelo menos do ponto de vista que eu trago no livro, na maioria das vezes, eu estou sempre citando o homem cis, né? Porque a gente sabe também que dentro do próprio entendimento de homem, existem várias outras denominações. Então, o homem cis e o homem cis branco, ele tem determinados privilégios ao envelhecer que vai ser muito diferente do envelhecimento do homem negro, né? Justamente porque a gente está lidando com um país muito desigual em termos de acessos econômicos e bens sociais, enfim, como o Brasil. Então, há uma diferença que a gente tem na juventude, isso vai se enaltecer, se exacerbar, melhor dizendo, ainda mais quando esse homem estiver envelhecido. E aí, por que o homem demora tanto para se entender velho, né? Primeiro, assim, eu faço, como a Maria Isabel falou agora há pouco, eu faço no livro uma linha do tempo em diferentes sociedades, enfim, tento trazer registros imagéticos, iconográficos, para tentar trazer essa representação desse homem velho ao longo da história. Então, eu começo lá na antiguidade para chegar nos tempos modernos. Mas uma coisa que me chama a atenção é que há uma ruptura muito grande da visão desse homem a partir do final do século XVIII, quando surge a Revolução Industrial na Inglaterra. É o momento em que a gente sai da produção artesanal para ir para a produção em máquinas, em fábricas. É quando os corpos começam a ter a possibilidade de produção em massa, né? E, a partir disso, gera um grande problema na sociedade, que é um rearranjo de ordem de produção, em que apenas as pessoas que têm força vão poder ser úteis. Então, a utilidade desses corpos não está muito atrelados à sua capacidade de produção para gerar bens de consumo para outras pessoas. Isso vai se reforçando cada vez mais até chegar no neoliberalismo, em que isso se torna uma loucura tremenda, em que o aposentado, a pessoa idosa, ela se torna um peso econômico, né, para os restantes das pessoas. Sempre que se discuta aposentadoria, muda governo, sai governo, entra outro, a gente sempre coloca, sociedade, obviamente, coloca os idosos como se fosse um peso, né? Como se eles não tivessem contribuído ao longo de toda uma vida para outras pessoas, né? Então, vira um grande problema social. E essa masculinidade, o entendimento do que é ser homem, está atrelado principalmente a 3 pilares. O pilar da virilidade, o pilar da força e o da sua capacidade de sustento, sua capacidade de produção. Então, na velhice, essa masculinidade tem que ser totalmente repensada. Porque na velhice, a sua força já não é entendida como sendo hábil para os olhos dos demais. A sua capacidade de sustento já é colocada em risco porque esse homem está saindo do mercado de trabalho. E a sua virilidade, obviamente, por questões biológicas. Apesar de todo tipo de avanço médico, há uma questão biológica a ser entendida aí. Então, esses pilares ruem, eles caem, eles de alguma forma são dinamitados pela própria sociedade que o colocou nesse centro de poder lá em cima, comandando as ações nas esferas políticas, econômicas, sociais, enfim, que dita as regras, né? Esse homem, ao sair de cena, ele vai começar a ter problemas seríssimos. Primeiro, problema de identidade. Ele vai ter que se entender como outro tipo de pessoa que não era que ele sempre acreditou que era. Segundo, ele vai se entender dentro de outros remanejamentos internos de economia, né? Apesar de hoje haver uma aposentadoria para essa pessoa, e a gente está falando isso dos tempos modernos, a aposentadoria é um ganho a partir do início do século passado, esse homem ele tenta de alguma forma ainda buscar seus valores, tentar ainda de alguma forma manter esse centro do patriarcado que foi sendo perdido para os mais jovens, né? Eu estou falando isso de termos de cultura, mas a gente sempre tem que pensar do ponto de vista econômico, porque nós somos regidos por uma sociedade capitalista. Então, no momento em que esse homem perde a sua capacidade de mercado de trabalho, de local onde ele está o tempo todo fora de casa, ele vai para dentro de casa,
Eu vou dar um exemplo aqui bem rápido. Eu fiz uma pesquisa com mais de 200 homens a partir de 60 anos no Rio de Janeiro, entrevistando eles na fase de aposentadoria, no momento em que eles acabaram de se aposentar, né? No primeiro ano em que eles saíram dos seus respectivos trabalhos e funções fora de casa. A maioria deles relatou para mim problemas seríssimos de conseguir arrumar coisa para fazer dentro de casa. Não vou saber agora exatamente a porcentagem, mas era uma porcentagem acima de 90%. Ao contrário das mulheres, que já são, entre muitas aspas, treinadas desde criança, essa dupla jornada, que infelizmente ainda é rotina nas grandes cidades, nas pequenas também, em que elas precisam não só trabalhar fora, como também manter o trabalho dentro de casa, né? O homem não. O homem não está preparado para isso. Quando ele se dá a realidade de estar dentro de casa, ele precisa, de alguma forma, buscar outras formas de tentar manter essa sua territorialidade. Caiu aqui, voltei. E aí, só vou concluir. E aí entra essa questão, né? A gente repara em pequenas cidades, principalmente aqui no Rio de Janeiro também, eu lembro muito isso, inclusive, de observação do meu próprio avô. Dentro de casa, quem tem terreno, quem tem quintal, quem tem área para poder construir, essas pessoas idosas costumam construir pequenas oficinas, o quartinho de entulho, o mini escritório, como forma de manter suas tarefas fora do ambiente doméstico, ainda que seja dentro do espaço da sua residência. É uma maneira dele tentar controlar as suas ações no ambiente em que ali ele tem o poder. Ali criança não entra, ali para qualquer pessoa entrar tem que pedir autorização. Então existem regras que ali é ele quem dita, ele é quem manda. É uma forma dele tentar buscar isso, ao contrário da mulher, que está a mil sempre fazendo outras atividades, né? Então essa é só uma pequena colocação que eu estou trazendo aqui para a gente poder dar prosseguimento para esse debate, para a gente poder pensar essa masculinidade dentro dessa territorialidade, o homem sempre como controlador dessas ações, né? E a partir do momento em que ele perde essa ação, ele precisa se redescobrir indivíduo e cidadão numa sociedade que já não olha ele com todo esse poder, pelo contrário. Ele vai precisar brigar, a gente está inclusive nessas discussões para poder tentar de alguma forma brigar por um espaço, por uma cidadania que busca direitos e deveres dessas pessoas também. Um pouquinho de lenha aí nessa questão, de lenha nessa fogueira, professor Valmir, a questão da morte biológica e da morte simbólica, né? O senhor traz também no livro. Perfeito, perfeito, é exatamente isso. É como se fosse uma morte simbólica, né, para poder tentar trazer um pouco dessa visão, Maria, em que a gente percebe o quanto a nossa vida, né, ela é regida pela produtividade, mais uma vez. Então, no momento em que esses corpos passam a não ser mais úteis ou produtivos, eles são descartados, são invisibilizados, eles já não têm direitos na sociedade. E aí, sempre em momentos de crise, eu acho que isso fica muito realçado, porque são os primeiros a serem descartados. A gente passou por uma crise recente, uma crise grave de saúde, uma crise sanitária da Covid-19, e foi muito comum o discurso de que só vai matar velhinho, né? Como se velho fosse uma coisa menor, desprezível, desculpa, mas meu avô não seria uma coisa menor, minha mãe não seria uma coisa menor, enfim. Por que a gente tem que tratar essas pessoas como seres menores do que outros, né? Por que essa falta de senso coletivo, de humanidade mesmo para essas pessoas? Porque é isso, a gente está prestes a viver mais uma crise séria, mundial, que é a crise ambiental. O momento em que o planeta está... A gente, antes de começar aqui, estava falando sobre altas temperaturas, né? Aqui no Rio de Janeiro, a gente está fazendo 50 graus. Cada dia a notícia batemos um novo recorde de calor. A gente já está identificando que são os idosos os primeiros grupos da sociedade que sofrem com esses problemas de temperatura. Então, mais uma vez, são os idosos os primeiros nessa linha de frente dessa crise. Então, as crises econômicas, socioambientais, políticas, sempre tendem a olhar grupos como sendo menores e inferiores, e esses são justamente os primeiros a serem eliminados, né? É muito grave, é muito triste o que acontece, e é por isso que é muito importante a discussão sobre o combate ao etarismo numa sociedade que se pensa e se vê como jovem, apesar dos números recentes do IBGE detectarem exatamente o contrário. Nós estamos envelhecendo, né? E velhice, como bem colocou a professora agora há pouco, eu também concordo, eu acho que a gente tem que falar sim a palavra velho, assim como o movimento negro fez muito bem isso nos anos 90 e trazer a palavra preto,
E o movimento LGBT+, traz a questão do gay, do viado e da lésbica, da sapatão, como palavras de reafirmamento, de reorganização de identidade. É trazer o xingamento do que é para o olhar do outro para dentro dessa discussão, para poder tirar essa mácula dessa palavra que não tem nada de negativa. Ser velho é interessante, é um processo biológico natural do ser humano, né? E entender a velhice como privilégio. Eu acho que esse é o grande mote também. A velhice é um privilégio. Se a gente pensa, hoje estava saindo números absurdos, eu estava lendo agora há pouco uma pesquisa, a cada 100 mortos pela polícia em 2022, 65 eram negros no Brasil. Então, são esses grupos, são essas pessoas, principalmente negros jovens de grandes periferias urbanas, são essas pessoas que não vão envelhecer. São essas pessoas que vão ter menos direitos ao envelhecimento, em detrimento dos grupos de pessoas brancas, enfim, classe média. Aí no livro eu chamo de afrovelhice esse grupo, justamente para poder tentar, de alguma forma, trazer um pouco dessa discussão para a questão também racial num país que é tão preconceituoso com o seu povo. Marcela? Você traz uma discussão cara, viu, Valmir? Assim, a gente aqui no Brasil, a gente matou, e uma mais do que outra, as duas grandes matrizes culturais que têm uma relação muito diferente com o processo de envelhecer, que são os negros e os índios. Então, essas duas matrizes que têm isso tão forte, a gente mata ou apaga, né? Mata ou apaga. E apaga de tal forma que é possível ver até um aburguesamento das ações de algumas pessoas que são diretamente ligadas a essas matrizes e não se apercebem. Então, como essa questão do valor do que é envelhecer. Então, na cultura na cultura africana, o velho tem um poder enorme, a velha tem um poder enorme para os índios e índias também, para os indígenas também. Mas a gente não olha isso. Nosso modelo é um modelo branco, hétero, né, de poder, e isso tem causado muitas consequências ao processo de envelhecer das mais diversas formas de expressão cultural do nosso país. Então, a gente vem vivendo uma condição de envelhecimento, e eu falo isso com os alunos em sala de aula. Olha, a minha geração ainda pode se aposentar, a geração de vocês eu não sei. Tudo bem? Então, esse empobrecimento intergeracional, e a gente viu isso agora na pandemia, ao mesmo tempo que você traz essa informação de que a linha de frente das consequências, né, os peões dessas guerras que nós estamos travando aí, sejam elas as guerras de ordem sanitária, política, econômica, são as pessoas mais velhas que vão na frente, né? E aí os extremos, as crianças e os mais velhos, os bebês, né? Principalmente os bebês e os mais velhos sofrem demais nesse processo, são logo tomados, né, pela violência, essas expressões de violência que a gente tem vivido. A gente tem também naqueles que resistiram e que sobreviveram, e esse corte econômico é importante a gente dizer, vem sendo sobrecarregados em suas casas, porque como não há uma empregabilidade para essa juventude, como os critérios de empregabilidade e de exploração são intensos, essa juventude tem perdido seus postos de trabalho e tem ido viver sob os auspícios dos seus mais velhos. Não como recurso cultural, mas por uma via de necessidade. Então, aquela aposentadoria, aquele BPC que sustentava o velho e a velha, agora sustenta o velho e a velha, o filho, a nora, 3 netos, e isso é crescente no nosso país. Então, algumas pessoas me perguntam assim, por que eu estudo envelhecimento? Porque envelhecimento me mostrou essa corda de caranguejo de experiências que é a vida humana. Não dá para você falar de um aspecto da velhice sem preterivelmente mexer em outras dimensões da condição humana. Você começa a mexer, o cabra foi explorado a vida inteira, recebeu a aposentadoria, está em casa. E aí, ele está em casa e está aí. Está onde? Passou 30, 40 anos dele fora de casa. E agora o cara que conseguiu se aposentar está em casa, dando inclusive um trabalho da zorra para a mulher dele, né? Que estava acostumada com a entidade só chegando de noite, e o cara fica o dia inteiro dentro de casa. Destapando a panela. Pois é, eu me lembro de um evento bem doméstico, assim, meu pai se aposentou,
E minha mãe tinha um rito, né, de arrumar a casa dela. Então, ela começava por um cômodo, ia para o outro, tá? Ela enxotando meu pai, porque meu pai estava em casa, estava lendo jornal, aposentado, pensando no que ia fazer. Ele ia sendo enxotado assim, de um cômodo para outro, um pouco passava em algum momento, né? Então, a gente tem uma visão muito atomizada das realidades e dos fenômenos sociais. E o que a gente precisa é encadeá-los de novo. Porque determinadas decisões, e aí é uma crítica que eu faço, o Estatuto do Idoso diz que é direito do velho trabalhar. Se você entende que o cara trabalhou 30, 40, 50 anos, foi explorado pra caramba, e começou a ser trabalhador quando nós não tínhamos, de uma forma sistemática, os direitos mais consolidados, esse cara sofreu muito e foi muito expropriado como pessoa, como ser humano, né? Então, aí esse cara aposenta sem nenhum projeto de vida, aqueles que têm condições de se aposentar, sem nenhuma perspectiva. É natural que essas pessoas, nessa forma de se entender, que descambem para beber, que descambem para fazer coisas que eles não faziam antes, que descambem para determinadas práticas que eles sequer tiveram acesso quando eram mais jovens e agora querem ter porque estão mais velhos. Então, a gente tem uma diversidade de expressões dessa nossa não condição de olhar para as pessoas que é muito grande. Então, a gente fala, como você bem disse, desse fenômeno da feminilização como se fosse assim, 90% fossem mulheres e 10% fossem homens. E não é. Não é esse mundo. Tudo bem? E isso faz com que a gente naturalize, Valmir, e aí é uma coisa que para mim é mais grave, que nos serviços de saúde nós tenhamos mais mulheres do que homens, que nos serviços de convivência da política de assistência a gente tenha mais mulheres do que homens, que em universidades da terceira idade nós temos mais mulheres do que homens. E isso cria um contrasserviço à inclusão dessas pessoas neste momento tão delicado da vida, porque a velhice, na nossa forma de organização da sociedade, tornou-se um momento de extremo risco para essas pessoas que envelhecem. Olha o dado que o Valmir trouxe. Na pandemia, sabe, não tem problema não, que quem está morrendo é velho. A gente ouvia isso. Não, gente, a pandemia está pegando mais os velhos, deixa lá, está tudo sob controle. Não estava. Então, pode ser qualquer velho, mas qualquer velho pode ser meu pai, pode ser minha mãe, pode ser meu tio, pode ser o pai de um amigo meu, a mãe de um amigo meu, e ninguém quer que morra. Então, nós temos hoje, com a velhice, no Brasil, um trato que é muito da utilização desses velhos e velhas. O quão úteis eles são para algumas dinâmicas de ordem familiar, para algumas dinâmicas de ordem social, para algumas dinâmicas de ordem política, né? Mas isso não tem sido uma forma de autodefesa desse público. E eu concordo com você, Valmir. Em especial, o público masculino ele é extremamente negado. E aí tem uma discussão para a gente ter, que eu não sei se a nossa geração vai ter coragem de enfrentar, que é a discussão da igualdade entre os gêneros quando o povo fica velho. Tudo bem? Então, igualdade não é o outro não ter o direito que eu não tive durante tanto tempo. Isso não é igualdade. Então, a gente também não sabe o que são esses valores que são tão caros para a nossa democracia. A noção de liberdade, a noção de igualdade, né? A noção de solidariedade. A gente não tem solidariedade entre as gerações. A gente não tem noção de igualdade, né? O nosso modelo societário, quando um tem direito, o outro não tem. Direito na nossa sociedade brasileira é mercadoria. Você tem dinheiro para comprar, você tem direito. Você não tem dinheiro para comprar, você tem direito. E há um envelhecimento da fatia maior da nossa população, é um envelhecimento que vai se empobrecendo. Só para você ter uma ideia, eu sou professora universitária. Se eu me aposentasse hoje, eu ia me aposentar com 1/3 do meu salário. E eu vou me aposentar com 75 anos. Deus livre guarde que eu não preciso disso, porque eu só tenho 54. Mas vamos supor que vou sair na expulsória. Eu não saio com o meu salário integral. Então, no momento em que você tem mais tempo, no momento em que você tem mais vontades, menos responsabilidades físicas pontuadas,
que você pode pensar mais projetos, você tem menos recursos. E isso, para o papel feminino, é ruim, mas para o papel masculino, de eterno provedor, deve ser um negócio desesperador. Sim. E isso não deve ser menos compreendido, menos estudado, menos debruçado. Né? Daqui a pouco as mulheres vão sofrer com isso, porque as mulheres agora, da minha geração, estão danadinhas, querem, inclusive, bancar os maridos que estão mais velhos, né? Quando o dinheiro dela baixar, como é que vai ser? Né? Então, a gente tem sofrimentos que são das mulheres, que são dos homens, mas tem coisas que são muito comuns à condição de envelhecer no nosso país. Uma provocação antes de Valmir falar. Não seria o caso de começarmos também a rever esses conceitos do que é desse homem branco, cis, esses valores, porque, veja, a gente fala como se fosse também, eu sei que não é nesse sentido que vocês estão falando, mas veja, o homem não participa da vida da casa, esse homem mais velho de hoje, mas esse homem aí que está chegando, ele já tem uma outra atuação também, porque hoje, já mesmo ainda havendo a prevalência do trabalho feminino doméstico, mas já há uma certa divisão diferente de há 20 anos, 30 anos atrás. Então, acho que já há isso. E também em termos de valores, esse homem também precisa se questionar um pouco de seus valores. Eu sei que o modelo social, a cultura, reforça isso, mas se a gente quer ter uma sociedade diferente, nós também precisamos mudar e forçar isso. Tanto os próprios homens, como as mulheres que educam os filhos homens. Né? Hoje eu ainda ouvi uma pessoa dizendo que o menino disse, de 15 anos, 16, que não ia lavar roupa porque ele é homem, que a menina, a prima, que lavasse do sobrinho que vai nascer. Porque ele é homem, então ele não ia lavar roupa. Eu digo, aí ela está criando ele assim, ele achando que ele não pode ajudar a lavar a roupa do bebê porque ele é homem, tá entendendo? Então está. Que é que ele Vou dar uma tá, consultoria para sua amiga. Vou dar uma hein? consultoria para ela. Vou dar uma consultoria para ela. Uhum. Lave a roupa dele, não, deixa lá. Deixa lá Deixa alguns dias. Deixa a roupa dele, deixa. Pois é, pois é. Então, isso, tá entendendo? Essa coisa também que a gente também precisa assumir. É, claro, aquilo que Valmir trouxe, né? A culpa sempre é da mulher. Então, a nossa parte da culpa de reproduzir esse modelo, mesmo quem tem uma certa consciência, muitas vezes reproduz esse modelo com as gerações subsequentes. Perfeito, Maria. Na verdade, nós vivemos a era das narrativas, né? É uma briga por narrativa, é uma briga por saber quem é que está com poder sobre determinados termos. É o momento da ressignificação de várias palavras que a gente culturalmente foi aprendendo, foi assimilando e foi repassando. Então, o que é ser bom, o que é ser mal, né? O que é ser justo. A gente vive isso com as crises de valores que o século XXI trouxe também. Isso vai se reforçando, e com a velhice não seria diferente. É um momento que a gente tem que aproveitar nessa onda de ressignificação e trazer a discussão para dentro da velhice e mostrar outros valores que não são aqueles que foram passados ao longo do século XX, né? Aquela coisa horrorosa de que envelhecer faz mal, envelhecer é doença, como tentaram recentemente trazer Sim. de volta. Eu acho que tem um termo muito, muito bonito, inclusive, que a professora Marcela falou agora há pouco, e que me chamou a atenção, que eu até cheguei a escrever aqui, que é o grande desafio realmente dessa geração, Marcela, eu não duvido, que é a questão da solidariedade entre gerações. Se a gente conseguir buscar, eu acho muito difícil, mas é justamente por isso que é o grande desafio. Né? No momento em que a gente tem uma sociedade cada vez mais individualista, individualizada, né? O grande drama do século XXI, segundo Edgar Morin, é justamente esse, né? A individualização exacerbada que faz com que cada um perca o senso coletivo. E nós só chegamos até aqui porque um estendeu a mão para o outro em algum momento. Né? E foi tudo sendo construído em comunidade, em sociedade. No momento em que a gente começa a perder esse senso coletivo, a gente vai pensando cada vez mais para dentro, internamente, o que é melhor para mim e dane-se o outro, a gente vai se afastando. Então, se eu já tenho um olhar crítico e individualista em relação ao outro, independentemente do sexo, da cor, da classe social, imagina da faixa etária. Né? Então, assim, há uma grande crise que tem que ser quebrada.
por vários meios. Acho que tem que ser um comum acordo entre várias gerações. Por isso eu sempre falo em palestra, nas aulas e tal, que a questão da velhice não pode ser um assunto debatido apenas por velhos, porque não é um assunto para velho apenas. Quando a gente fala de futuro, nós estamos falando de que futuro? O futuro que a gente quer ter. E o nosso futuro é um futuro velho. Nós temos sempre que imaginar aquela visão política, romântica, de antigamente, de que o futuro é das crianças, né? Como, para botar mais uma frase de político, né? Vamos pensar no futuro das criancinhas. O futuro das criancinhas não é um futuro delas crianças, né? Elas envelhecidas, é nós envelhecidos. Então, o futuro não é jovem. A partir do momento que a gente pensa dessa maneira, talvez seja um pouquinho mais fácil, buscando essa característica da individualização, já que é para poder pensar em si próprio, para poder pensar no futuro melhor para si próprio. Então, vamos fazer um acordo de que o futuro é velho, para aí sim a gente pensar na possibilidade de melhorar e ter ganhos sociais a partir de agora para essas pessoas, para que no futuro a gente também possa usufruir, né? E agora há pouco, eu não sei se foi qual das duas colegas que falou sobre essa questão a gente não consegue pensar no homem velho como sendo, ao diferente da mulher velha, dentro dessa lógica de produtividade, como uma pessoa que está descartada, está fora do baralho, digamos assim, né? Eu tenho aqui uma lista de pessoas idosas que eu estou trabalhando, inclusive, sobre essa questão da representação em cima delas. Se a gente pensar Brad Pitt como um homem de 60 anos, as pessoas não vão acreditar, né? Edson Celulari, que está na novela agora da Globo mais uma vez, é uma pessoa que já tem 60 anos, ou seja, para a OMS ele é considerado sim idoso. George Clooney, Johnny Depp, Tom Cruise, a gente falou agora há pouco do Lula, né? E vários outros. Suplicy. Chico Buarque, que vai fazer 80 ano que vem, maravilhoso também. Suplicy. Ótima forma. Caetano Veloso, Gilberto Gil. Milton Nascimento. Eu aqui uma hora falando de nomes que a gente vai lembrar. E a gente sempre fala, eles estão em atividade, estão produzindo, e tomara que não parem. Caetano, né? Fazendo essa turnê aí há 2 anos, Caetano, pelo mundo todo. Da Europa, viajando pelo mundo todo. Exatamente, exatamente, Maria. Então, assim, nós temos vários homens produtivos. Só que, assim, nós também temos que olhar que eles estão dentro de seus determinados privilégios sociais construídos ao longo de toda uma vida, artística, acadêmica ou política, que deram a eles garantias de um envelhecimento saudável. O que nós temos que olhar também é para essa outra parcela da população invisibilizada por vários outros motivos, além da questão etária, da questão econômica, né? Que são pessoas que não tiveram, ao longo de toda uma vida, um preparo para poder ter uma aposentadoria satisfatória, que vai ter que sobreviver com salário mínimo, né? Irrisório, porque com salário mínimo você já não paga nem o próprio plano de saúde. É um absurdo, num país como o nosso, você não ter direito a uma independência financeira depois de você ter trabalhado uma vida inteira. Então, a questão dos idosos dentro dessa sociedade que preza o lucro é também uma discussão de independência financeira, para que ele possa, de alguma forma, não depender de outras pessoas para poder se manter, né? E aí poder fazer viagem, poder fazer seus próprios bens de consumo, consumir de uma maneira geral e tal. Então, são problemas muito da faixa econômica, além de toda essa questão que a gente está levantando psicológica, dos abalos psicológicos que essa pessoa vai ter, né? Por que a gente fala por que os estudos mostram, inclusive, que as mulheres envelhecem mais do que os homens, né? A gente tem uma faixa etária aí beirando os 80 anos para mulheres e os homens numa média nacional de 74. Por que essa diferença, né? Primeiro, por essa questão dos homens estarem muito mais expostos a essa violência urbana dentro de periferias. Não que as mulheres não estejam, mas os homens se envolvem mais do que as mulheres com determinados tipos de situações, né? Brigas de trânsito, isso aí são as próprias estatísticas que demonstram para a gente, né? A maior número de pessoas em acidentes fatais no trânsito, as vítimas são homens, talvez por causa da questão do alcoolismo, por respeitar menos as leis, por questões totalmente culturais que são socialmente construídas ao longo de toda uma vida e vão se enaltecendo, mas principalmente também pela falta do autocuidado. A mulher, desde cedo, começa a se preparar mais para olhar para o seu próprio corpo do que o homem, né? O homem não precisa se cuidar. Mais uma vez, o pilar da masculinidade se reforçando aí. O homem já é forte por si só, ele já é viril por si só. E aí quem cuida dele é ela. Aí quem cuida dele...
Perfeito, Marcelo. O homem, quando vai ao médico, é porque a mulher está obrigando, né? É porque a mulher está falando, está marcando a consulta, ó, vai porque a consulta está marcada. Por isso que a gente está no novembro azul, desculpa. E é tão importante se falar de câncer de próstata. É um tabu ainda hoje falar de câncer de próstata no Brasil. Teve uma recente campanha na internet, eu acho que foi o Porta dos Fundos que fez com o Antônio Fagundes, uma campanha maravilhosa dele falando com todas as letras, sem pudor nenhum, do que é o câncer de próstata. E ele falando, né, que a baixaria está justamente de você morrer de um negócio tão ridículo que é a falta do autocuidado. Né? É você não se cuidar, não olhar para si próprio, não olhar para o seu próprio corpo, para dentro do seu corpo. Então, são preconceitos enraizados numa sociedade machista que fazem com que esse homem sofra na velhice as consequências do seu próprio, da sua própria macheza, né? Da sua própria virilidade para poder tentar de alguma forma... Que o machismo faz mal, inclusive, ao próprio homem. É que as pessoas não sacam isso, né? Mas o machismo faz mal ao próprio homem. Em algum momento vem essa conta, né? Não adianta. Então, a gente tentar, de alguma forma, ajudar isso, porque as maiores taxas de suicídio, para poder falar também de um tema super tabu e pouquíssimo discutido na sociedade, está com grupos de homens idosos. Porque esses homens não vão saber tratar o envelhecimento por todos esses assuntos que nós estamos discutindo aqui. Né? Esse homem que perde espaço, perde poder, que não tem o contato físico com os filhos e com os netos, e de repente ele está em casa, cercado de criança gritando em torno dele, ele não sabe como lidar. Mais uma vez, eu estou falando do homem cis, né? E se a gente for pegar a população trans no Brasil, que tem uma expectativa de vida em torno de 35 anos, como é que a gente vai discutir velhice com esse grupo? Né? Como é que a gente vai discutir velhice com um grupo de pessoas gays, né, que não tem, por acaso, que não tenham filhos? Então, é preciso discutir velhice sempre no plural também, trazer essa pluralidade de entendimento para diferentes grupos sociais, né? Se a gente entende a velhice como uma representação, assim como juventude foi uma construção social, como Moscovici ensina para a gente, Stuart Hall, vários pensadores que trouxeram essa visão da construção social, é preciso, então, reconstruir socialmente esses pensamentos, porque nada disso é um fator dado e biológico, é um fator construído, né? É um fator que é colocado para a gente. Se a partir dos 60 anos é idoso no Brasil e 65 em países europeus, já temos aí uma construção fálica, porque nós estamos no Brasil com o envelhecimento populacional que se equipara com países europeus. Então, há umas discrepâncias perigosas para a gente poder, de alguma forma, ter uma ruptura no momento em que a gente está discutindo e trabalhando essa população cada vez mais envelhecida. Senão, a gente não vai conseguir sair do lugar. Aí, mais uma vez, só reiterando o que eu comecei falando nessa parte, é por isso que é uma grande briga por narrativas. É uma grande briga para a gente poder entender o que é isso, para poder buscar a compreensão, para a gente não chegar no momento em de falar, tudo bem, pode morrer porque é só idoso. Né? E não pode morrer. Ninguém pode morrer simplesmente por causa disso. Né? A morte tem que ser um fator biológico natural. Né? Então, não dá para a gente poder normalizar esse tipo de situação e a gente precisa cada vez mais apontar o dedo para a ferida. Mexer nessas estruturas. A gente está em apenas 20 anos de Estatuto do Idoso no Brasil. É muito recente no Brasil essa discussão, né? Foi assinado lá em 2003, no primeiro ano do governo Lula. Então, é preciso, de alguma forma, trazer isso para uma discussão também na sociedade, porque é pouco se debatido. A gente fala do Estatuto da Criança e do Adolescente há muito mais tempo, né? Então, é muito novo falar de velho. Sim, e aí a gente tem que pensar o seguinte também, né? A gente está agora num momento, depois de um tempo aí um tanto difícil e tenebroso, a gente está num momento de renascimento, vamos dizer, em termos de direitos sociais. Estamos com a Política Nacional de Cuidados submetida à consulta pública, que é uma política que visa tirar o cuidado apenas da responsabilidade das mulheres e das famílias e ter uma política que pense nisso como sociedade. Então, que a gente precisa, quem está assistindo, quem assistir depois, participar dessa consulta pública, olhar, colocar sua opinião e acompanhar, e justamente reforçar essas ações que caminham no sentido de um novo marco civilizatório. A gente tem uma coisa que me é muito cara, e que no livro também, professor Valmir, o senhor cita, que é a questão desses velhos atuais, acima de 65, 70 anos, e que não tiveram acesso à educação. O índice de analfabetismo da população idosa, e se a gente for olhar a população idosa nordestina e a baiana em particular, é altíssimo.
Na Bahia, o analfabetismo das pessoas idosas é em torno de 34%. É um dos maiores do Brasil, parece que é o terceiro do Brasil. No Nordeste, acho que o Piauí está à frente. Então, a gente precisa ter alguma coisa que faça a reparação dessa questão. Por quê? Porque esse analfabetismo ele implica nas condições de vida, na qualidade de vida dessas pessoas. E, vamos dizer, estou falando dessas pessoas, mas a gente tem gente de 50 aí também na mesma condição, o analfabeto ou analfabeto funcional. E que envelhecimento nessa era tecnológica, nessa era da individualidade acima de tudo, do individualismo, como é que essas pessoas envelhecem sem ter acesso sequer à leitura? Não é? Então, acho que é uma política também que a gente tem que buscar. Em setembro, quando estivemos em São Paulo no Fórum da Longevidade, o secretário de Direitos da Pessoa Idosa, Alexandre Silva, ele falou a respeito de um programa do Ministério para justamente a alfabetização de pessoas idosas em outras bases, que não é o mesmo da alfabetização de jovens e adultos. Não é uma alfabetização voltada para o interesse dessa população. Então, são coisas que eu acho que nós que temos interesse pelo envelhecimento, que buscamos trabalhar com isso, temos que estar atentos, cobrando e buscando espaços para levar essas nossas necessidades, que são mais do que urgentes, né? A necessidade da população idosa, a necessidade de velhos e velhas, e principalmente dessa ampla parcela da população que não tem acesso, teve negado a vida inteira e continua sem ter acesso a uma vida mais digna. Mas é isso, gente. Por incrível que pareça, faltam 5 minutos. Aí eu vou pedir que você... 5? São 18h55. Tem mais um tempinho, professor Valmir? É 19 mesmo? Vamos fazendo nossas considerações. Vamos 10 minutos a mais. Ótimo. Então, vamos lá. Mais uma rodadinha aí. Marcela. Eu queria pegar o gancho aí nesse negócio que Valmir trouxe dos dados. Para mim, além dessa discussão, Valmir, que você trouxe da questão da disputa de narrativa, que parece que é o mote dessa contemporaneidade, né? As pessoas estão todas envolvidas nisso, e parece que a disputa da narrativa é superior do que o mundo concreto, então a gente fica sempre nessa coisa do verbo, né? Sem olhar o mundo concreto. Eu tenho muito apego assim, para essa questão do mundo concreto. E queria corroborar com você os fantasmas que escravizam a discussão do envelhecimento, e, em especial, do envelhecimento masculino. Eu acho que essa questão do sofrimento psíquico em homens é um fantasma que a gente não acompanha na trajetória toda, né, do processo de envelhecer, de criança até adulto, e isso no sentimento de inutilidade num pós-aposentadoria, isso se catalisa muito. Os números oficiais do suicídio de homens velhos, isso não é divulgado, a gente tenta aqui na Bahia cutucar isso é um inferno para você achar. Nós tivemos aí, no período da pandemia, Valmor Chagas e Flávio Migliaccio, que se mataram, homens velhos, com atividades públicas, né, de conhecimentos públicos, e isso foi uma coisa pouco explorada, um ou outro, e isso tem a ver com um conceito que até Bobbio usa e que eu reproduzo muito, que é a questão da atomização dos sujeitos, né? Então, não se está falando de um grupo, está se falando de uma pessoa, de outra. Então, parece que a vida daquele sujeito é uma vida atomizada, é a vida dele com ele mesmo. Por isso que a gente joga muita tinta na contemporaneidade na questão dos direitos individuais, embora muitas demandas sejam trazidas no âmbito de grupos, né, de coletivos. Então, e esses velhos de hoje, eles não aprenderam coletivamente a lutar, porque eles estavam muito preocupados em sobreviver, muito preocupados em dar conta de suas famílias. Então, quando chega agora, tem um bocado de tempo, qual foi a experiência acumulada na trajetória de vida, de participação em ordens coletivas, né? Que não, por exemplo, o substrato religioso, que aqui na Bahia gera muita confusão para o processo de envelhecimento, né?
essa coisa eu fui profissional da área de saúde e tive que enfrentar uma série de questões, inclusive de autocuidados das próprias mulheres por conta do campo religioso, né? Que determinada prática religiosa dizia assim, a mulher não pode botar a calça, então a mulher queria ir de saia para fisioterapia e a calçola lá aparecendo para todo mundo, mas eu tive que falar com o pastor dela para orientar ela, tal, não sei o quê. Foi uma experiência bastante interessante. Nós temos e vou colocar tinta no que você disse, Valmir. Nós temos envelhecimentos. Nós não temos um envelhecimento. A gente acabou de lançar um livro aí, com uma coletânea de artigos, falando desse verbo envelhecer no plural. São envelhecimentos. E faz parte dessa contemporaneidade essa pasteurização. Parece que todo velho é Papai Noel e toda velha é vovó Benta do sítio. Não é, gente. Esse não é o que a gente vê no mundo concreto. E a nossa geração, e é por isso que eu vou retomar a discussão, Maria Isabel, da solidariedade intergeracional. Quando eu tinha 8 anos, as pessoas me perguntavam o que eu queria ser quando eu crescesse. Eu cresci, estou em outro lugar. Mas eu ainda tive um campo de proteção social que me deu formas de escolher estar em outro lugar. Mas não foram todas as crianças da minha contemporaneidade, quando eu tinha 8 anos, que tiveram a mesma oportunidade. O mesmo conforto familiar, ou solidariedade no bairro, beleza? Era um outro campo de proteção social que a gente tinha e que hoje essas pessoas não vão ter. Eu sempre brinco, e eu acho que Valmir está nisso e não sabe, que nós dois, que ainda não fizemos 60 anos, a gente está militando em causa própria. Quando a gente está escrevendo os livros, tal, a gente está querendo, quando chegar nos 60, estar de um outro jeito. E só vai estar em outro jeito se as pessoas mais jovens começarem a se preocupar com essa temática. Por isso que eu acho massa. Se você não pinta os cabelos, se esse cabelo é seu mesmo, viu, Valmir? Quantos anos tu tem, maluco? Quantos anos tu tem? 39. Quanto? 39. 39? Ah, meu filho, jovem demais! Menino! Tem idade de ser nosso filho, Isabel, pelo amor de Jesus Cristo. Não, meu sobrinho é Mas, mais assim, velho do que ele. meu pai. A gente precisa trazer esses debates, essas discussões, e eu fico feliz de você ser do jornalismo e estar extraindo essas discussões lá para dentro, porque isso não é uma temática, veja, não é uma temática que atrai a muitos grupos. E envelhecer é temática, se tem uma coisa que é transversal, é o envelhecer. Em todo campo de discussão e formação, a gente deveria estar discutindo isso. Não é só para a gente da área da saúde, para a gente da área do direito, não é para a gente. Não é para quem está velho, que é um outro fantasma do processo de envelhecer, tem a ver com essa cultura nossa de quem sofre o problema, que fale sobre ele. Então, quando eu digo isso, eu estou rompendo com a capacidade de solidariedade. Então, a gente precisa entender que as pessoas precisam se apoiar mutuamente por uma questão de civilidade, de sobrevivência. Essa geração que está velha agora não teve essa experiência. Não sei se a minha geração vai ter, ou a sua, Valmir. Então, se a gente não começar a fazer isso que Maria Isabel está dizendo, se a gente não começar a entender que o processo de envelhecer é a única coisa que nos une mesmo, é a única coisa. Todo mundo que estiver vivo vai envelhecer nesse trem. O envelhecer só não envelhece quem morreu. Pois é. Só não envelhece quem morre. Tudo bem? Mas está vivo, meu irmão. Você está inscrito nessa lógica aí de que a gente precisa operar sobre envelhecimento. E um outro aspecto que eu queria trazer para acalentar a nossa conversa de hoje é que nós precisamos distribuir mais conhecimento no espectro bem formal. Quando você traz, Maria Isabel, esses números do envelhecimento dos nossos velhos aqui na Bahia, isso é muito preocupante. Valmir, a gente envelheceu em 35, 36 anos, o que a Europa demorou quase 300 anos para fazer.
Então, para a Organização Mundial de Saúde, ter 7% de uma população com mais de 60 anos, você já tem que redefinir uma série de coisas. A gente está com 15. Bahia está 14 e pouco, o Brasil está com 15. A gente está numa situação calamitosa. E isso, gente, tem desdobramentos para o nível de acessibilidade, para o trânsito dessas pessoas, para a condição de saúde dessas pessoas, para a condição de educação. Eu me lembro, criança, vendo o Projeto Rondon, e naquela época o Projeto Rondon, quando passava as propagandas, eram pessoas mais velhas dos interiores mais profundos desse país. Já se passaram 50 anos e nós ainda temos um público analfabeto. E quanto mais analfabeto, menos acesso a qualquer coisa a gente tem. Não vou nem entrar direito no acesso a direitos, né? Não vou entrar nisso, mas quanto mais analfabeto, mais erros nós podemos ter no que se refere a pegar medicação, usar, mais dificuldades a gente vai ter para andar, para ler as coisas e se identificar. Então, isso leva ao velho para o isolamento. E essa ideia, que eu acho que a gente precisa alertar, essa ideia de que o velho precisa dar alguma coisa, de uma forma mais direta, como em outros momentos essa pessoa deu na história, bota para a velha e para o velho um desafio muito grande, que é a ideia da utilidade. Certo? Então, nós precisamos também enfrentar que o envelhecimento precisa ser um processo que deve ser cuidado com mais amor. A gente tem muito medo desses termos na academia, né, Valmir? Quando a gente fala assim, precisa ter carinho, precisa ter amor. Não, porque o bom cientista é aquele que fala disso, a gente tem que falar disto. Nós conseguimos envelhecer por uma dose mínima de amor que a gente recebeu em algum momento de nossa vida, e é por isso que a gente está aqui. Então, não é justo que as pessoas mais velhas percam essa possibilidade de serem amadas porque elas existem. Eu acho que isso é um desafio para os mais jovens. Por que você ama seu pai, sua avó, seu avô, né? Seu tio? Porque eles existem e isso é suficiente. Eles não precisam me dar nada, fazer nada, a não ser viver as vidas deles agora do jeito que eles acham que é o melhor. Então, a gente tem valores burgueses que atrapalham a gente a lidar muito com essa condição do envelhecimento. Então, a pessoa tem que ser útil a vida inteira, a pessoa tem que dar alguma coisa a vida inteira. Eu não tenho mais minha mãe e meu pai, eu só queria eles do meu lado, só. Não queria nada. Não queria eles me dando dinheiro, não queria nada. Né? Esse ano passado, por conta da Covid, a gente perdeu a velha mais velha de nossa família que estava viva, que foi nossa tia, que é a irmã mais velha de meu pai. Foi a última de uma geração a morrer. Então, eu fiz essa reflexão no enterro dela. Tia Dedé é a última da geração dela aí. Então, temos nossa geração aqui, e vou terminar com isso, a minha geração tem que deixar alguma herança, gente. Alguma coisa a gente tem que deixar. E não é deixar no âmbito material, não. Não é deixar uma casa, deixar algum valor que ajude a geração que está atrás da minha continuar andando e botar a humanidade para andar. Isso é envelhecer. Então, cada geração deixa uma herança. E a gente está fazendo o que com isso? Então, aquela criança que fica velha, Valmir, que você falou, olha que diabo de mundo a gente está deixando para essa criança. Né? Essa criança ela está tendo que viver das merdas a menor. Olha que coisa horrível, né? Um adulto jovem hoje está tendo que escolher das merdas a menor. Olha que coisa pesada. Mas o que a gente quer deixar humanamente como projeto civilizatório para a geração que está atrás da gente? Beleza. Valmir. Perfeito, nossa, eu só estou aqui aplaudindo o que a Marcela acabou de falar, assino embaixo. Realmente é uma discussão que tem que ser de todos nós, abarcar toda a sociedade, todas as esferas políticas, independentemente do partido político, classes sociais, tem que ser
para usar mais uma palavrinha da moda, tem que se ressurgir a empatia, né, com o outro, porque falar de velhice não é só falar do futuro, é falar do presente, é falar da vida atual, é falar das pessoas que hoje estão aqui com a gente. E essa ressignificação tem que partir da gente mesmo, no discurso, em casa, no trabalho, quem tem poste de trabalho que de alguma forma possam influenciar outras pessoas, pensar nessas pessoas que são mais velhas e não mais adotar aquele discurso etarista do tipo, você já está velho para isso, né, para esse cargo. Né? Cada vez mais é preciso ter políticas públicas que possam de alguma forma enfrentar isso e fazer com que as grandes empresas possam segurar essas pessoas mais tempo nos seus cargos de trabalho, porque se a gente tem uma grande crise global do emprego, né, essa uberização do emprego latente em vários níveis, a gente também precisa pensar nessas pessoas que vão envelhecer, que estão envelhecendo já sem o cuidado social, como a Marcela falou agora há pouco. A França se preparou 300 anos para poder envelhecer. Né? Nós estamos tendo que nos preparar em 35. Então, nada. Né? Então, se existe um estado de bem-estar social implementado na Europa, nos Estados Unidos, em outros países, nós precisamos, de alguma forma, buscar também maneiras de fazer com que haja saúde, educação, segurança, moradia e todas aquelas outras palavrinhas-chave que a gente sempre coloca como sendo primordiais para a vida em sociedade, como sendo algo urgente. Já chega disso. É combater a desigualdade em todos os níveis também. É muito, muito complicado isso. A gente tem um país muito desigual, repetindo isso mais uma vez, e a gente está tendo que lidar com outros problemas que antes eram vistos como os problemas dos países do norte, né? E agora chegou a nossa vez de pensar isso. Se vocês me permitem, tem só um trechinho bem curtinho do livro, que eu entrevistei o Antônio Pitanga e o Antônio Fagundes. Sim, eu sei que o nosso sim. já está, né? E o Fagundes o tempo é seu, o tempo, a pressa aqui é sua, pode ficar à vontade. Meu telefone aqui não para de tocar, eu estou só desligando aqui. Eu estou aqui, estava com a pergunta sobre eles dois, mas aí digo, deixa eu segurar, então vá lá, fale aí. Pronto, vou jogar aqui. Eu perguntei pro Pitanga, que está com, acho que ele, na época que eu entrevistei, ano passado eu estava com 83, acho que ele já fez 84, em que ele fala sobre essa questão, sobre o que é ser velho, né? E ele trouxe uma experiência pessoal dele, da própria vivência, que ele fala o seguinte: talvez entre os brasileiros a ideia predominante de velhice seja de uma cultura nórdica. O pai da minha mulher, a Benedita da Silva, morreu com 107 anos, conversando, discutindo, falando, fazendo coisas em casa. Um dia a máquina parou. O cara veio do roçado, do norte. É o estado de espírito que te leva a ser ou não ser velho. São culturas de entendimento da velhice. Eu acho que quando ele fala culturas de entendimento da velhice, mostra o quanto isso é tão pessoal e individual, se entender como idoso ou se entender como o momento certo de parar. Né? Não é o Estado que tem que parar você. Não é o mercado de trabalho que tem que falar se você pode ou não pode mais trabalhar. Né? É uma decisão que tem que ser do indivíduo. Eu lembro que eu tive uma experiência num outro veículo de comunicação, como jornalista também, em que eu tive a oportunidade de acompanhar o último dia de trabalho, o último plantão médico do primeiro neurocirurgião negro do Rio de Janeiro. Aqui a gente já tem um puro suco de desigualdade brasileira quando a gente tem, em 2023, o primeiro neurocirurgião negro se aposentando, apenas em 2023. Isso já é um choque para mim, né? Quer dizer, já mostra uma realidade tão complicada dentro da área médica. Mas, enfim, tive a oportunidade de acompanhar ele no seu último plantão num hospital público aqui no Rio de Janeiro. E aí, eu perguntei para ele, doutor, o senhor se preparou para esse dia? O senhor está pensando que ele ia se aposentar por aposentadoria compulsória, né? Ele ia fazer 75 Sim. anos no final do ano, e aí o Estado te obriga a parar. Né? E ele em plena atividade, quer dizer, não sei vocês, mas assim, eu quando chego no consultório e vejo um médico idoso, eu respiro aliviado, porque eu falo, esse vai entender de tudo. Né? Esse aqui não precisa nem do Google para poder chegar numa conclusão médica. Eu adoro ir para médico idoso, porque eu sei que ele passou uma vida inteira cuidando de um monte de doença. Isso. Marcela também concorda comigo. E aí, na sala dele, eu passei acompanhando lá na sala dele, a quantidade de residentes, de jovens em processo de estágio de medicina, entrando para poder levar exames para ele, para poder falar,
doutor, e aí, é morte encefálica? Não é morte encefálica? Chegava muito em hospital público, chega muito acidente de trânsito, né? Muito aquele primeiro socorro que a pessoa já está em estado letal e tal. E aí ele dava aquele veredito final que determina a manutenção de uma máquina ligada ou não. Quer dizer, é o poder supremo, né? O poder de Deus em cima de um corpo. É o momento em que o médico diz se a pessoa tem ou não tem morte encefálica. E ele falando, naturalmente, olhava os exames com toda a naturalidade, bagagem de décadas dele, falando, esse aqui sim, esse aqui não, esse aqui também não, esse aqui vamos manter mais um pouco. E aí eu olhava para ele e falava assim, doutor, o que vai ser dessas pessoas amanhã? Amanhã não está mais aqui. Né? Quer dizer, toda essa sua bagagem de 74 anos de vida vai para onde? Né? E ele fala, cara, isso já não é mais problema meu. Infelizmente, a sociedade, o Estado me obrigam a parar. Eu estou tendo que parar. Eu não aprendi, eu não sei o que vai acontecer hoje. Né? Ou melhor, amanhã. Eu sei que vai ter um salgadinho depois para mim, vão cantar parabéns, vão me dar uma placa comemorativa, vou para casa. O que eu vou fazer amanhã, eu não faço ideia. Quer dizer, eu senti uma tristeza naquela fala dele, mas ao mesmo tempo é uma realidade que a gente nunca é treinado para pensar nesse dia. A gente nunca para poder pensar enquanto estamos trabalhando, produzindo, né, indo de um lado e para o outro, para falar assim, vai ter um dia que eu vou parar, né, porque eu quero ou porque vão me obrigar. E nesse dia, o que eu vou fazer da minha vida? O que vai ser? Então, é preciso pensar também nesse momento, né? É um dos tantos aspectos que a velhice nos traz, que é essa questão. Então, enfim, essa é a minha fala. Agradeço aqui pelo bate-papo com vocês dois, maravilhoso. Espero a gente poder se reencontrar em outros momentos, em outras ocasiões. Mas, assim, é uma troca muito, muito gostosa de ter e construtiva, porque eu acho que o pensamento de velhice passa por isso, né? Como a Marcela falou, tem que ter uma solidariedade entre gerações, mas também tem que ter um entendimento de que é um problema a ser resolvido o etarismo. E o etarismo, quem comete, a maioria das vezes, são grupos jovens. São grupos que tentam, de alguma forma, diminuir a velhice como se eles não fossem envelhecer. E a outra solução para a velhice a gente não quer, pelo menos não no momento, que é morrer. Então, vamos entender a velhice como sendo algo positivo, sim, um privilégio social dentro da realidade brasileira. É isso. Marcela, quer dizer alguma palavra final? Agradecer e só largar uma bomba aqui para todo mundo pensar. Vejam como esse sistema é filho da mãe e do pai, né? Experiência, que é o que você trouxe, Valmir, é que diz que a gente acumulou conhecimento. O que é experiência, né? É o acúmulo de conhecimento. Não serve um velho e uma velha que acumularam muita experiência para estar naquele trabalho. É hora dele sair. O novo não pode entrar porque não tem experiência. Veja que sistema, filho de uma coisa, para não dizer um palavrão aqui, para não ficar registrado na história. Então, a experiência, que é o que diz que nós somos humanos, né? Experiência é contar história. Só nós, seres humanos, conseguimos fazer história. Não serve se você tem demais para esse sistema. E se você não tem nenhuma também, não serve. Olha a sinuca de bico que o sistema coloca a nossa humanidade. Então, agradecer a todos e todas, pedir às pessoas que nos acompanharam aqui hoje que espalhem isso aí, esse nosso momento hoje aqui no canal da Inventividade, que a gente possa disseminar conhecimento, né? Disseminar, mostrar pessoas. Foi um prazer, viu, Valmir? Vou adquirir seu livro, não sei como é que Maria Isabel adquiriu, não, mas eu vou adquirir. E vou lhe perturbar para falar lá no meu grupo de pesquisa sobre envelhecimento, que a gente precisa trocar figurinha, botar as pessoas para se conhecerem, para não ser o que querem fazer do envelhecimento também. Quer dizer que cada velha é sozinho. E eu e Maria Isabel somos duas velhas que só andamos coladas uma com a outra. Então, ai. Você tá, eu já sou. Obrigada. Isso, olha, eu quero agradecer muito a vocês por aceitarem o convite, por terem partilhado esse conhecimento aqui, que é uma grande alegria, eu acho que é a nossa missão, né? A Inventividade busca isso, essa nossa ideia de rede de inventividade é de buscar tecer essa rede. E aí, para dizer o seguinte, na quarta-feira que vem, dia 22, vamos ter uma live, eu não sei bem, nesse mesmo canal, não sei se é 19 ou 19h30, sobre sexualidade e velhice, porque é outro tabu, não é? É um tabu, né? Que velho é para determinadas coisas que não são para velho, né? Então, a gente vai ter com Romero Magalhães, com Amélia Araújo e com uma psicóloga também, que é de São Paulo, que eu agora não estou me lembrando o nome dela, mas que vai sair nos nossos cards, na nossa rede.
Então, muito, muito Vai ser obrigada massa. e até uma próxima vez. Obrigada a quem está nos assistindo. Tem gente aí do Rio, do Maranhão, suas alunas, Marcela, também. É o Muita povo, gente é o do Rio povo. de Inventividade. Então, é isso. Muito obrigada. E até uma É um próxima. prazer, viu, Valmir? Tchau, Maria Isabel. Meu Deus, Obrigada. obrigado, gente. Obrigada.